Olá, irmãos e irmãs, bom dia na paz de Cristo, o Rei da Glória. São 10 horas e 42 minutos do dia 18, né? 18 de julho. E eu estou aqui, né, para a gente estudar o final do capítulo 8 do livro de Gênesis. Vocês não vão acreditar. Eu comecei a gravar ontem, mas eu esqueci de colocar o meu celular para carregar, né, no meio do dia. E quando eu comecei a gravar, era mais ou menos 10 e pouca da noite também, 22 horas e 40 minutos por aí. Eu olhei e vi que eu tinha de carga no celular só 16%. Aí eu olhei e falei assim, eu acho que dá para gravar 30 minutos aí, 16%. Aí comecei a gravar, aí vi que também o espaço que eu tinha para gravar não era muito grande, era de uns 42 minutos. Eu falei, bom, 42 minutos também dá. Comecei a gravar, meus irmãos, com 5 minutos de gravação, o celular já me mostrou que eu só tinha 5% de carga. Eu parei e falei, não vai dar não. Não tem condição de eu, com 5% de carga, gravar aí 30 minutos, 30 e poucos minutos. Aí eu desisti, botei o celular para carregar e agora então de manhã, né, a gente está em condições. Já dei uma limpada aqui no meu celular também e agora eu tenho mais espaço para gravação, mas fica calma, não vou gravar todos os espaços que eu tenho aqui não, tá bom? Nós estamos estudando Gênesis capítulo 8 e ficamos pendendo de completar o nosso estudo desse capítulo apenas dos versículos 20 a 22. E na semana passada eu lancei um desafio para vocês e pelo que eu percebi, salvo algum engano meu, só a Idenir é que deu assim uma palhinha, né, das questões que eu levantei. Eu pedi que vocês estudassem, né, esses versículos e que vocês analisassem, primeiro, que atitude foi essa de Noé quando ele sai da arca? Segundo, essa decisão de Deus, que Deus tomou, como que vocês analisariam essa decisão de Deus? Por que Deus tomou essa decisão? E por que Noé teve essa atitude quando saiu da arca? Me parece que só a Idenir, que andou dando uma palhinha aí, né? A Idenir está passeando, está lá nos Estados Unidos com a filha dela, né? Com a família da filha dela, mas ela está antenada aí, né? Está junto com a gente aí. Então vamos ler, já que ninguém, né, além da Idenir se manifestou, vamos ler então Gênesis capítulo 8, versículos 20 a 22 e vamos entender aqui o que está aqui. Qual o ensinamento que a gente tem nesses 3 versículos, né? 20, 21, 22, nesses 3 versículos. Vamos ler então? Vou ler, acompanha aí, pega a sua Bíblia aí. Diz assim Gênesis 8, versículo 20. Noé levantou um altar ao Senhor e tomando de animais puros e aves puras, ofereceu holocaustos sobre o altar. E o Senhor aspirou o aroma agradável e disse consigo mesmo: nunca mais vou amaldiçoar a terra por causa das pessoas, porque é mau desígnio íntimo do ser humano desde a sua mocidade. Também nunca mais vou destruir todos os seres vivos como fiz desta vez. Enquanto durar a terra, não deixará de haver semeadura e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Bacana isso, né? Muito, muito bacana, muito lindo. Bom, já estudamos, né? Já vimos Noé aqui, né?
Deus mandando ele preparar a arca, já vimos ele entrando na arca por determinação de Deus com os animais que Deus enviou para que ele colocasse dentro da arca, já vimos que Deus fechou a arca pelo lado de fora, aí veio o dilúvio, vimos o tempo que demorou o dilúvio, o tempo que Noé ficou na arca, vimos que o dilúvio trouxe destruição sobre toda a terra, não só sobre aquele local ali onde estavam os descendentes de Caim e de Sete, mas toda a terra, todo o globo terrestre foi inundado, né, pelas águas do dilúvio, e isso aí já é ponto pacífico, né, até o dia em que Deus falou para Noé, sai da arca. Aí nós ficamos naquela pendenga aí, né? Foi Deus que abriu a arca, foi Noé com um machado que arrombou a porta, né? Brincadeira do irmão Paulo. Bom, nós sabemos que Deus falou assim, Noé, sai da arca. E quando Deus falou para Noé, sai da arca, ele tinha condição de abrir aquela porta e sair. Se Deus, do lado de fora, destrancou a porta, ou se Noé, né, por uma força que Deus deu a ele empurrou a porta e ela abriu, isso aí a Bíblia não nos esclarece, então vamos deixar do jeito que está, não é isso? Aí, Deus fala então para Noé, sai da arca. O que Noé faz? E aqui é o primeiro ponto que eu pedi que vocês analisassem, essa atitude de Noé. Vamos imaginar que fôssemos nós, que estivéssemos dentro de uma arca, 1 ano, a gente viu lá, né, que foi mais ou menos 1 ano e alguns meses, alguns meses, 1 ano e alguns dias, né, alguns dias, faz uma conta de 1 ano e 10 dias, outro 1 ano e 17 dias, bom, mais de 1 ano que Noé ficou dentro da arca, se fôssemos nós, que estivéssemos dentro dessa arca, com os animais, né, com os animais ali dentro e tudo mais, tendo que preparar o seu alimento ali dentro daquela arca, e a arca vai para lá, vem para cá, vai para lá, vem para cá, né? Eu não sei se alguém ali enjoava com esse balanço da arca, a Bíblia não diz nada para gente, mas eu acho que eles tinham uma proteção especial de Deus ali dentro, né? Então, se fôssemos nós, qual seria a primeira providência que nós tomaríamos ao sair da arca? Vamos lá. Noé com a sua mulher, 3 filhos com as suas esposas. Se fôssemos nós íamos falar assim, meu filho número 1, você vai para aquele lado lá, você número 2 vem para o lado de cá, você número 3 fica aqui no meio. Procurem um lugar bom para a gente construir a nossa casa. Você vai procurar madeira, você vai procurar um terreno bacana, você vai procurar um jeito da gente poder plantar, porque nós temos que sobreviver, nós precisamos de alimento. Não seria isso que a gente iria pensar? Vamos pensar agora como que será a nossa vida daqui para frente, não seria isso? Mas olha só, o que fez Noé? Primeiro ato de Noé, ao sair da arca, foi preparar um lugar de adoração a Deus. A Bíblia diz claramente, Noé levantou um altar ao Senhor. Primeira coisa que Noé pensou, sabe? O que passou na cabeça de Noé? Eu acho que o que passou na cabeça de Noé foi o vislumbre da grande salvação que Deus deu para ele e para a família dele. Eu não sei se quando ele saiu, tinha cadáver, não tinha, né? Mas tinha ossos, tinha cabeça rolando, né? Eu não sei, cabeça no sentido de crânio, né? De osso da cabeça. Eu não sei o que Noé viu ali, mas eu sei que Noé soube e sabia o que aconteceria com aqueles que não entrassem na arca junto com ele. Seriam destruídos. Então Noé, quando ele sai da arca, primeira coisa que ele faz, tá? Ele monta um altar de adoração a Deus, um altar de agradecimento a Deus.
onde ele se curva ali, sabe? Onde ele oferece, a Bíblia diz aqui, Noé levantou um altar, sou eu tomando de animais puros e aves puras, ofereceu holocaustos sobre o altar. Os sacrifícios oferecidos por Noé não eram tão somente uma expressão de gratidão a Deus pelo livramento, por Deus ter preservado ele e a sua família, mas também era um testemunho de sua fé no Senhor. Era um testemunho de uma fé no Salvador. Talvez, né, aí sou eu aqui nas minhas elucubrações, né? Talvez Noé já vislumbrou ali, naquela arca, o Salvador que viria depois, né, para salvar toda a humanidade. Tá? E aí, olha só, mais, né, o que a Bíblia diz. Diz o seguinte, que Noé tomou de animais puros e aves puras. É muito interessante isso, e eu fico assim maravilhada, meus irmãos, porque eu fico vendo que antes, bem antes, anos antes, talvez séculos antes, de Deus dar ao povo de Israel, a nação hebreia, de dar para eles as leis, os mandamentos, como que deveriam ser feitos os sacrifícios, como que deveriam ser as ofertas, qual é o tempo dos sacrifícios, das ofertas, qual era o significado do holocausto que eles deveriam oferecer, entenderam? As festas que eles deveriam estar celebrando. Muito antes disso, parece que Deus... Parece, sou eu falando, né? Que Deus dava revelações às pessoas. Deus revelava às pessoas alguma coisa que só no futuro ele iria verbalizar e exigir do povo de Israel. Noé levanta um altar com animais puros e aves puras. Quem disse para ele que teria que ser animais puros e aves puras, porque senão Deus não receberia essa oferta, esse holocausto. Veja que quando Deus mandou que ele recebesse os animais, né, que Deus estaria mandando para lá, Deus falou assim, eu vou mandar os animais, você separe aí 7 casais, né, de animais e aves puras e um casal de animais e aves impuras. Então na arca entrou tanto puro quanto impuro, mas na hora dele oferecer o altar, ele pegou os animais puros. Ponto 1. Ponto 2. Quem disse para ele quais eram os animais puros? Porque isso nós vamos ver lá quando a gente estiver estudando, já com Moisés, né? Com Deus dando os mandamentos e as ordenanças e as leis, não é isso? Aí que nós vamos ver quando Deus fala direitinho, os animais puros são esses. Os impuros são esses. Os puros vocês podem comer, os impuros não podem comer. Está entendendo? Como é que ele distinguiu naquele meio quais seriam os puros e os impuros? E até mesmo na hora de separar, né, para entrar na arca. Então, são revelações que Deus foi dando à geração anterior às leis e os mandamentos que ele deu para Moisés dar para o povo. Aí eu aprendo uma lição aí, sabe? Eu fico pensando assim, às vezes, né, Deus fala com a gente coisas que a gente só vai entender na palavra, porque na palavra já está, mas que a gente só vai entender, né, que Deus nos revelou o que já estava na palavra, lá na frente. Um dia você vai ler um versículo, olha, está aqui. Um dia Deus falou isso no meu coração. Deus falou, faça desse jeito, ou não faça isso. Agora eu estou vendo que a palavra de Deus já estava determinando isto, prevendo isto. Então, é muito interessante, né, a gente perceber que Noé recebeu essa revelação de Deus, de separar para o holocausto animais puros e aves puras, e ele soube distinguir isto, quais eram os animais puros e as aves puras. Então ele levanta este altar. Aí, vamos lá, a Bíblia diz assim, ofereceu holocaustos sobre o altar. É bom que a gente entenda aqui que há
há dois tipos de sacrifícios. A Bíblia vai falar isso para a gente, vai mostrar isso, que há dois tipos de sacrifício. O holocausto é o sacrifício que é totalmente queimado. Como é que é isso? Ele pegava o animal, ele matava o animal, tá? Ou a ave, e colocava em cima desse altar, tacava fogo, e todo o animal ele era queimado. Essa oferta queimada, ela é tomada dentre os animais limpos, a gente está vendo aqui, né? Uma indicação de quê? De que as categorias de animais limpos e imundos era conhecida por Noé. Acabei de dizer isso aqui para vocês, né? Então, somente animais limpos foram utilizados por Noé aqui nesse sacrifício aqui, tá? Nesse momento. E Deus vai falar sobre esses animais só lá em Levítico, capítulo 11, versículos de 1 a 47, pode conferir aí, e Deuteronômio 14, de 3 a 21, é que a gente vai ver isso, né? Vai perceber Deus falando isso, quais seriam esses animais puros e impuros. Eu tenho uma anotação aqui, que ela é muito interessante, e eu quero partilhar aqui com vocês, tá? Sai da tua terra, não, ó, sai da tua terra, sai da arca. O primeiro ato de Noé em terra firme é profundamente significativo. Levantou Noé um altar ao Senhor. Estou lendo uma anotação aqui que eu encontrei. Antes de construir uma casa, antes de plantar uma vinha, antes de qualquer outra atividade, Noé se dedica à adoração. Sua prioridade era reconhecer a soberania e a misericórdia de Deus que o salvou. Ele ofereceu holocaustos de todos os animais limpos e de todas as aves limpas. Este sacrifício aponta profeticamente para a necessidade de expiação pelo pecado. O pecado que causou o dilúvio não foi erradicado do coração humano, e Noé, um homem justo, compreendia que a relação com Deus Santo só poderia ser mantida através de um sacrifício. Eu achei isso aqui muito interessante, essa interpretação aqui, né, que foi dada por esse autor aqui que eu acabei de ler. Deixa eu tentar aqui explicar para vocês essa questão do holocausto e do sacrifício, como que eles aconteciam, né? Quando era uma oferta, era um sacrifício para expiação do pecado, eles levavam o animal, né, para o sacerdote, e o sacerdote matava aquele animal e ele inteiro era colocado sobre o altar, e era oferecido a Deus porque era para a expiação do pecado. Quando era um sacrifício, que era uma oferta de louvor, de adoração, que eles levavam também para o sacerdote, o que acontecia? Aquele animal, ele não era inteiro, ele não era colocado sobre o altar inteiro, ele era partido, era dividido em partes, e o sacerdote tinha o direito de enfiar o garfo lá e tirar a parte que ele precisava para ser alimento para ele, tá? A pessoa que levava esse sacrifício também tirava uma parte dele, e o resto é que era queimado no altar. Então era um sacrifício de louvor e de adoração, né? E agora, quando era sacrifício para expiação do pecado, aí sim o animal era inteiro oferecido a Deus. Noé faz isso. Noé oferece inteiro um holocausto, oferece os animais, um animal inteiro, os animais e as aves que ele escolheu, ele oferece inteiro, como disse aqui esse autor que eu acabei de ler aqui para vocês, esse comentarista, ele diz assim,
Este sacrifício aponta profeticamente para a necessidade de expiação pelo pecado. O pecado que causou o dilúvio não foi erradicado do coração humano, e Noé, um homem justo, compreendia que a relação com Deus Santo só poderia ser mantida através de um sacrifício. Muito bem, então, posto isso, continuemos. E o Senhor, estou olhando ali o tempo que eu tenho, e o Senhor aspirou o aroma agradável. Olha que coisa aí interessante, né? Nós estamos vendo aí, não se esqueçam, como que o Senhor aspirou. Então, o Senhor tem nariz? Lembra que eu já falei para vocês que a Bíblia usa dois tipos, né? Eu não sei. Não sei se é tipo, mas são duas palavras, vou dizer assim, que ele usa, uma que é para dar sentimentos humanos a Deus, como, né, Deus aspirou, e a outra é que atribui uma forma ou corpo humano para Deus. Aqui dá sentimento humano para Deus é antropopatia, dá sentimentos a Deus, que é o caso aqui, quando Moisés escreve que o Senhor aspirou esse suave cheiro. E o que atribui uma forma ou corpo humano para Deus é antropomorfismo. Quando é antropomorfismo, vai falar que o braço de Deus, a mão de Deus, os ouvidos de Deus. Eu já falei para vocês, estou batendo nisso para vocês gravarem. Então, Moisés escreveu que o Senhor aspirou o aroma agradável, a satisfação de Deus com essa conduta de Noé, com essa atitude que Noé tomou e a aceitação da oferta que ele fez, são expressados nessa linguagem aqui, que eu falei para você, Meu Jesus amado, até eu enguiço com esse negócio, né? Imagina, nem vou exigir isso de vocês. Antropopatia, eu misturo um com o outro. Antropopatia, né? Que é uma linguagem bem humana. Imagina você num churrasco, né? Na sua casa, na casa dos seus parentes ou de amigos. Aí quando a carne começa a assar, você, mas tá um cheirinho tão bom de carne, não é assim? É isso que a Bíblia está dizendo, que Deus sentiu. Mais do que o cheiro, foi o ato, a ação de Noé que agradou a Deus, mas Moisés quis dar esse sentimento humano. Ele falou, o Senhor aspirou o cheiro agradável, né? Aspirou o suave cheiro que vinha desse holocausto que Noé acabou de oferecer. A resposta divina à adoração de Noé foi uma decisão de que a terra não seria destruída por outro dilúvio. Decisão de Deus. Lembra que eu pedi para vocês, estudem aí, vê o negócio aí da decisão, né? Mas tem uma coisa muito interessante aqui. Vamos lá. Lendo de novo o versículo 20, agora e o 21. Noé levantou um altar ao Senhor e, tomando de animais puros e aves puras, ofereceu holocaustos, não foi só um não, sobre o altar. E o Senhor aspirou o aroma agradável e disse, vou pular aqui uma palavrinha aqui, vou pular para dizer o que o Senhor disse. Nunca mais vou amaldiçoar a terra por causa das pessoas, porque é mau desígnio íntimo do ser humano desde a sua mocidade. Isso foi o que o Senhor falou, a decisão que o Senhor tomou. Agora, presta atenção no final do versículo 21. E o Senhor aspirou o aroma agradável e disse consigo mesmo. Consigo mesmo. Deus não falou isso para Noé. Entenderam? Perceberam aquilo que está no texto? Deus não falou isso para Noé, Deus falou com ele mesmo. Foi uma decisão que ele tomou, interna. Mas como é que está aí na Bíblia? Foi revelação de Deus a Moisés, tá certo? A gente já fechou isso aqui quando estudamos o capítulo 1, capítulo 2.
Moisés escreveu debaixo de uma inspiração de Deus, de uma revelação de Deus. E toda a Bíblia é escrita debaixo de uma revelação e de uma inspiração divina. Então, Moisés escreveu aqui que Deus falou, foi com ele mesmo. Não foi para Noé. Deus falou para ele, no seu interior: nunca mais vou amaldiçoar a terra por causa das pessoas. Por quê? Porque é mau desígnio íntimo do ser humano desde a sua mocidade. Também nunca mais vou destruir todos os seres vivos, como fiz desta vez. Muito interessante isso, né, gente? Muito, muito bacana isso, né? Essa resposta divina à adoração de Noé foi uma decisão de que a terra não seria mais destruída por outro dilúvio. Agora, presta atenção, gente, presta atenção. Ontem eu estava vendo na televisão, né, no jornal da Record. Só assisto Record, não assisto Globo, só assisto Record, não assisto Record, SBT, Band, mas não assisto Globo. E no jornal de 8 horas da noite da Record, eles estavam mostrando lá nos Estados Unidos, acho que é o Texas, se não me falha a memória, completamente inundado, cheio de água. É um pequeno dilúvio. Tá vendo? Parece que morreram 3 pessoas e tinham mais de 200 pessoas desabrigadas. Mas, olha só, não foi, tá? Não foi sobre toda a terra. Também nunca mais vou destruir todos os seres vivos, como fiz desta vez. Não foram todos os habitantes do Texas. Eu acho que foi Texas, tá, gente? Não foram todos. Aqui no Brasil, a gente vê isso. Nós vimos agora recente no Sul, né? No Sul aconteceu também uma enchente, um negócio terrível, morreram muita gente, mas não foram todos lá do Sul. Por quê? Porque o Senhor disse que Ele não faria mais isto, de com um dilúvio, com uma imensidão de águas, destruir todo mundo, ou todos daquele estado, ou todos daquela cidade. Aí sou eu, né, ampliando aí o que Deus falou, tá? E aí, olha só, muito bem, a terra nunca mais seria destruída por outro dilúvio. Essa promessa só foi comunicada um pouco mais tarde. Vamos ver Gênesis 9, mas é de 8 a 17, eu não vou ler tudo. Quando a gente chegar lá, a gente lê isso aqui, tá? Aqui está dizendo que ela só foi comunicada um pouco mais tarde, tá? Então, essa palavra de Deus, não tornarei a amaldiçoar a terra, tá? Na realidade, ele fala assim, não tornarei a amaldiçoar a terra. Então, ele não anula a maldição da terra que está lá quando Adão pecou, né? Adão e Eva pecaram, e ele vai e fala para Adão, quer ver? Deixa eu achar aqui, Caim e Abel. Gênesis capítulo 3, versículo 17. Gênesis 3, 17, olha o que está lá. Por ter dado, e Adão disse, Deus disse a Adão, por ter dado ouvidos à voz de sua mulher e comido da árvore que eu havia ordenado que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Então a terra já estava sendo amaldiçoada aqui com Adão. Ela foi amaldiçoada aqui com Adão. Amaldiçoada de que jeito? Bom, Adão agora só conseguiria que a terra produzisse com o suor do rosto dele, e a terra ia produzir, mas também ia trazer abrolhos, ia trazer ervas daninhas, espinhos, né? Espinhos, ervas daninhas, abrolhos, quer dizer, seria difícil
o cultivo da terra, o cultivo do campo. Então já tinha essa maldição. Aí quando a gente chega aqui, Deus fala assim: nunca mais vou amaldiçoar a terra por causa das pessoas, porque é mau desígnio íntimo do ser humano desde a sua mocidade. Então não removeu o que está lá em Gênesis 3,17. Refere-se simplesmente ao fato de que não sobreviria novamente à raça humana uma catástrofe universal com destruição total da raça humana, como o dilúvio. É isso que Deus está falando aqui. Nunca mais eu vou destruir a terra com dilúvio e destruir todos os seres humanos, todos os seres vivos, né? Porque os animais também morreram. Enchentes, como eu acabei de dizer aqui, localizadas, né, não estavam e não estão incluídos nessa promessa de Deus. Enchente nós vamos ter, mas destruição total da raça humana, isso não vai acontecer, tá? Essa frase aí, né? E o Senhor aspirou o aroma agradável, tem uma tradução que diz o aroma suave. A frase, ela implica na aceitação do sacrifício, mas também na aceitação do ofertante. Esse cheiro suave é geralmente associado com instruções a respeito de sacrifício, tá? E essa frase aí é um monólogo, eu acabei de falar, né? É um monólogo divino no qual o leitor é privado, ele não tem conhecimento. Deus falou com ele mesmo, tá? Agora, olha só, é muito interessante essa outra palavra que Deus fala aqui. Eu já vou caminhar para o final. Ele diz assim, ele dá uma razão, ele dá um motivo para ele não mais fazer isso, não mais destruir a terra com dilúvio. Qual é o motivo que ele dá? Ele diz assim, porque é mau, eu estou lendo em Gênesis 8, versículo 21, porque é mau o desígnio íntimo do ser humano desde a sua mocidade. Sabe qual a conclusão que Deus chegou? Não adianta. Não adiantou de nada. Não adiantou de nada. Porque agora está Noé com a família dele, mas o desígnio do coração do homem pende para o mal. Lá em Efésios, o apóstolo Paulo fala sobre isso, né? Ele fala sobre isso, que a inclinação da carne, né? Qual é a inclinação da nossa carne, não é isso? E que não inclina para as coisas do Espírito. Então, Deus, ele fala assim, não adiantou. Aí você vai falar, peraí, Sileia, como que não adiantou? Porque de Noé e de sua família não ia sair uma raça pura. Não ia. E eu ainda vou mais, nem de Noé. Nem de Noé. Deus sabia perfeitamente que não poderia, né, esperar alguma coisa. Tá? Deus sabia que não poderia. Por quê? Por que eu posso dizer isso? Porque logo aqui no capítulo 9, nós vamos ver Noé decepcionando. Encheu a cara, bebeu vinho, ficou bêbado, ficou nu. Tá vendo? Então Deus vira e fala assim, não adiantou. Não serviu de nada, porque a geração que vem a partir de Noé, incluindo Noé, vai ser uma geração que o desígnio do coração deles é um desígnio mau. Não vai pender para o bem. Não vai pender para o bem, tá? Então Deus, ele fala isso. Tá certo? Deus, ele diz desse jeito, não adiantou nada, tá? Então, para terminar, uma coisa também muito interessante que tem aqui, que vai no versículo 22, ele diz assim, enquanto durar a terra,
Não deixará de haver semeadura e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. O relato mais notável do dilúvio fora da Bíblia, ele vai ocorrer no antigo épico de Gilgamesh, escrito pelos babilônios. Embora a seção do épico que trata do dilúvio exiba assim, muitas semelhanças com esse retrato aqui, com esse relato de Gênesis, a diferença entre os dois relatos que mostram, evidenciam a inspiração e a exatidão do que está aqui na Bíblia. Muitas coisas foram escritas sobre o dilúvio. Os babilônios escreveram também muitas coisas sobre o dilúvio, mas nada se compara a essa inspiração e exatidão do que está aqui nesse relato. O politeísmo de outras ideias, né, religiosas pagãs dão ao épico desse Gilgamesh um tom bem distintamente pagão. Eles não colocam Deus nessa descrição aqui. Eu estou falando isso porque, de repente, vocês pesquisando ou lendo aí vão encontrar, mas tem outros relatos que falam também do dilúvio, mas não é com essa exatidão do dilúvio que ele está aqui na Bíblia. Tá? Então, embora histórias semelhantes à do dilúvio persistam em diferentes culturas, muitas vão falar sobre isso aqui, é natural que o relato babilônico seja um pouquinho mais acurado, mais próximo, vamos dizer aqui, do que outros. Por causa de quê? Por causa da proximidade da Babilônia com as montanhas do Ararat, onde a Bíblia diz que foi onde a arca pousou. Então, os babilônicos, eles vamos dizer assim, eles compreenderam essa questão aí do dilúvio depois que eles vieram, né? Os babilônios vieram depois. Até o dilúvio não tinha Babilônia, né? Então eles vieram depois, mas eles compreenderam um pouco essa questão do dilúvio, mas não foi exatamente como a gente encontra aqui na Bíblia, na palavra de Deus. Eu espero que vocês tenham entendido bem. Eu estou até procurando para ver se eu tenho uma coisa aqui. Assim, aqui, a realidade do coração humano e a soberania da graça. Deus não estabelece sua promessa porque a humanidade melhorou. Deus não falou assim, no seu íntimo: nunca mais eu vou destruir a terra pelo dilúvio, porque agora, com Noé e a sua família, o homem vai ser tinindo do jeito que eu quero. Não foi por causa disso. Mas apesar de sua contínua inclinação para o mal. Não adianta, Deus falou, não adianta. O homem vai estar sempre inclinando para o mal. Então eu, de tempos em tempos, vou ter que matar a geração que vier. De tempos em tempos vem uma geração, eu salvo uma família, mato o resto, daqui a pouco vai começar de novo. Deus falou assim, não adianta. A inclinação do coração do homem para o mal, não adianta eu usar desse artifício aí. Isso nos humilha e nos lembra que nossa única esperança reside na graça imerecida de Deus. Não somos salvos por nossas obras ou méritos, mas unicamente pela fé na obra consumada de Jesus Cristo, cujo sacrifício foi o aroma agradável definitivo. É isso aí, tá? É isso aí. O Senhor prometeu e o Senhor vem cumprindo de não destruir mais a terra através do dilúvio. Aí você fala assim, que beleza, então a terra não vai ser destruída. Vai. Nós já estudamos em Apocalipse e vai descer fogo do céu e vai destruir a terra. Não vai ser pelo dilúvio, mas vai destruir essa terra e o Senhor vai criar novos céus e nova terra, onde habita a justiça. E quem vai morar lá? Eu, você, todos nós que acreditamos no sacrifício de Jesus Cristo, que morreu quando eu deveria morrer, quando nós deveríamos morrer. Fique com Deus, que a bênção e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja invadindo o seu coração e a sua mente
nesta manhã, em nome de Jesus, porque o nosso Rei é fiel.